a lua. Só me avisa aí, Ismael, quando que a gente vai. E a gente faz transmissão ao vivo também, só contrata a gente pra fazer isso. A gente leva a câmera, leva tudo, a gente faz ao vivo, faz Os caras tudo captado. sim. Até aquela Aquela que acompanha, né? A gente faz isso. Só que não é automático, entendeu? Só que não é automático, a gente tem que programar. Tudo a gente tem que programar. Ah, não, essazinha, ela te marca. Ah, mas é por causa do sistema dela, né? Que é pra poder te movimentar. Só que as nossas tem que Hoje em ser. dia tá 1.500 pau, mais barato. Ela tem que ser fixa. Sim. As nossas. Aí eu tenho a opção, né? Liga ou desliga. Isso, ela precisa ser fixa, porque o que acontece? Porque a gente precisa programar. A gente faz só mudança. Sei lá. Aí, tu pode responder pra mim mesmo. Assim, de boa, que não tem. Sim, eu vou fazer aqui só uma patinha aqui. Que eu quero colocar as perguntas. Vamos começar, tá? Vamos lá. Eu preciso, basta eu trocar, né? Vou soltar o áudio então. Cara. E aí, gente, boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro Vem Pra Lide. E hoje com a gente, pra gente conversar no nosso podcast jurídico. Aqui é um podcast voltado para os estudantes e para os novos advogados. Eu trago aqui conosco, vou só mudar a câmera aqui para nós, o doutor Gustavo Pinheiro da Silva. Agradeço, Gustavo, a sua presença aqui. Você sabe que eu tenho o maior apreço pelo senhor, que é meu professor, meu contemporâneo de escola, meu amigo de colégio, e tive o prazer de ser aluno dele no quarto semestre, e dali do quarto semestre em diante eu comecei a mudar a minha visão do curso de Direito, né? E eu agradeço, doutor Gustavo. Vou te chamar doutor Gustavo só, que a gente já é amigo. Vamos acabar com as formalidades para ser um negócio bem mais solto. 25 anos de advocacia, né? Aqui tem um dos maiores escritórios de advocacia civilista, né? Civilista e consumidor. E consumidora, aqui no Metropolitan, sala 1108, aqui na Mundurucus, aqui próximo da Alcino Castelo Metropolitan, né? Hoje, diretor-geral da ESA, Escola Superior da Advocacia, né? Professor universitário da UNAMA, professor também há 25 anos de magistério no ensino superior, né? E um dos maiores advogados que eu conheço, viu? Doutor, vamos falar agora, pessoal. A gente está ali naquela câmera lá. Boa noite a todos. Prazer participar aqui deste programa. E um prazer receber o seu convite, Felipe, para participar. Uma honra muito grande, nos conhecemos desde os tempos de colégio, fomos contemporâneos no saudoso NPI, Núcleo Pedagógico Integrado, a Escola da Universidade. E estamos aí sempre para contribuir com o mundo jurídico, para contribuir com os alunos do ensino jurídico. Essa sempre foi a nossa intenção, exercendo sempre a advocacia, mas sempre com o olho na academia e na formação dos alunos de direito, dos estudantes de direito, que são os futuros advogados. Gustavo, uma coisa que eu sempre me... Como foi para ti o direito? Eu sei que teu pai era advogado, né? O saudoso doutor Haroldo. Aí tive o prazer de conhecer, né? Também fui aluno da tua mãe no NPI e tudo. E como foi a advocacia? A advocacia na minha vida, na do meu irmão, foi algo
acabou se tornando automático. Por quê? Porque nós sempre tivemos inseridos nesse mundo por causa do nosso pai, advogado, e também no magistério, né? Porque ele também era professor da mesma matéria que eu leciono, que o meu irmão leciona, que é direito civil, e eu ainda leciono direito do consumidor. Então aquilo foi muito natural, nós vermos todo aquele desenvolvimento, sempre se falando em escritório, sempre se falando em universidade, Universidade Federal e UNAMA, que eram os que existiam na época. Então aquilo acabou sendo um caminho natural, um caminho tranquilo, e nós começamos a trabalhar muito cedo. A primeira vez que eu comecei a frequentar o escritório, ainda indo com o pai, sem saber direito nada sobre advocacia, sobre magistério, eu tinha cerca de 13, 14 anos. E eu comecei a ir em definitivo para o escritório com 15, já trabalhando, já quando eu disse, eu vou fazer direito, então comece a frequentar o escritório, fazendo as coisas mais simples. Começamos pelo básico mesmo. Íamos ao fórum protocolar petições, íamos a banco, que na época era comum, né? Acompanhávamos, fizemos desde esse serviço lá no escritório, acompanhado do office boy do escritório. Andava com aquele carrinho cheio de processo. Chegamos a dar, eu tenho esse carrinho até hoje guardado no escritório, né? Como uma recordação, ninguém mais leva processo, porque são todos hoje digitais, mas fiz muito isso. Fiz cedo um curso de datilografia, quando eu disse, vai fazer direito, então vai fazer um curso, veja bem, não é de digitação, é de datilografia, né? Naquela máquina manual, pesada, funda, que tem até aqui um exemplar. E depois, na abertura dos mercados para a computação, em 1992, fiz um curso de computação. As noções básicas não existiam nem ainda Windows, Word, Excel, nada disso. Era o programa de digitação que era o Carta Certa, que era um editor de texto, na verdade, e que você passava aquelas telas verdes e depois evoluíram para branca, depois as coloridas, e hoje em dia são do jeito que são, 4K, Ultra K, 8K. E aí acabei naturalmente fazendo direito, estagiando todos os dias, estudando à noite, estagiando durante o dia inteiro, indo para a faculdade, e depois, na sequência, acabei me tornando logo cedo professor também, exercendo magistério, e lá se vão 25 anos. Poxa, que bacana. Gustavo, eu te pergunto, qual é hoje, na tua visão, os maiores desafios dos novos advogados? Porque, como eu te falei, né, o Vem Pra Lide, ele vem justamente trazer isso. Né, trazer essas dúvidas, tirar essas dúvidas das pessoas que estão como eu hoje, bacharelando, falta 3 meses para me formar, já prestando o exame da ordem, né, e a gente vai sair da universidade. É claro que eu não estou com uma mão na frente e outra atrás, porque eu já tenho um encaminhamento, né, mas tem muitos que vão procurar concursos, mas os que vão advogar, qual é o maior desafio na tua visão? Como você disse, as opções do direito são enormes. Se o cidadão terminou a faculdade, não vou advogar, vai estudar para o concurso? Ok, pode ser. Só que eu digo sempre uma coisa, sempre dou um conselho para meus amigos. Independentemente se você vai advogar ou não, faça o exame de ordem. Aprove, consiga ser aprovado no exame de ordem e guarde o diploma. Você recebe um diploma, uma declaração, tem tanto tempo que eu nem me lembro mais. 99 eu prestei o meu, era o 4º ainda exame, já está no 43. E recebe um diploma, um certificado de aprovação no exame de ordem. Você passar 30 anos, 40 anos como juiz, se você se aposentar, você pode pedir a sua inscrição no exame de ordem. Então, conselho 1 que eu dou para os alunos de direito, está terminando o curso, faz logo o exame de ordem. Seja logo aprovado no exame de ordem, estude. E o conselho 2 é esse, sempre estude. Sempre se mantenha atualizado, por dentro daquilo que tem no direito, na advocacia, porque você vai precisar. A qualificação da pessoa é só o que ela leva para o túmulo, eu costumo dizer, né? Só o que se leva é aquilo que está dentro da cabeça, aquilo que se aprende e o conhecimento acumulado ao longo da vida. Então é só isso que você leva. Você não tem mais outra coisa para levar. Dinheiro, bens, nada se leva. Só o conhecimento que é seu. Você pode tentar passar, você pode compartilhar a experiência, mas você jamais vai
conseguir passar tudo aquilo que você aprendeu, desde que você consiga aprender bastante. Então, sempre estude, sempre esteja estudando, sempre esteja lendo, foque. Aí você me perguntou especificamente, para os novos advogados. Opções são várias. É difícil? Sem dúvida nenhuma. A profissão forma muitos advogados, é uma profissão concorrida, é algo que realmente lhe traz e lhe faz necessário ter dedicação, isso em qualquer profissão, né? No direito também. Mas um conselho é para aqueles que não têm escritório montado, ou que não vêm de uma família de escritório, ou que dona de escritório, ou que já não esteja inserido nesse mercado. Faça isso desde cedo. Comece pelo estágio, comece estagiando. Assim, eu estou no primeiro semestre. Procure um estágio. Nem que seja para aprender aí no fórum. Antigamente a gente dizia nem que seja para levar o carrinho carregado no fórum. E aí eu sempre brinco, né? Mas qual é a diferença do office boy pro estagiário de direito? Quando nos tempos que a gente tinha que ir lá da entrada na petição, quando o estagiário recebeu uma petição que ele tinha que ir no final da tarde da entrada, o office boy só ia lá e protocolava, não importava o que estava escrito. O estagiário de direito, para aprender, lia. Que a gente brinca. Qual era a diferença do office antigamente, né? Hoje em dia, na tela. Qual era a diferença do office boy e do estagiário? O office boy só dá entrada, o estagiário lê para aprender. Então sempre procure isso. Você está estagiando? Hoje eu estou cansado, já trabalhei muito. Não, pegue o máximo que você puder de trabalho. Receba, faça, errar faz parte do aprendizado. E você pode muito mais errar quando é estagiário do que quando já está formado, que você passa a tomar as decisões por você e é o seu nome que vai aparecer. Erre. O advogado que você está estagiando está ali para lhe corrigir, para lhe ensinar, né? Seja estagiário desde cedo. Então agora eu estou começando, não fui estagiário. Então vá para o escritório. Peça uma vaga. Não há ambiente melhor para se aprender do que o escritório de advocacia. Você acaba aprendendo o trabalho de todos. Do juiz, do promotor, do advogado, do delegado, do procurador. Você aprende todos os trabalhos. Então comece sempre pelo escritório. Mas eu não quero advogar. Mas aprenda. Primeiro, saiba fazer, para que depois você vá fazer qualquer outra área. Que você vá ser promotor, juiz. Mas a experiência de passar, jovem ainda, recém-saído da faculdade, por um escritório de advocacia, não tem igual. É algo que se leva para o resto da vida em qualquer das áreas que você siga no direito. E para complementar isso daí, Gustavo, é importante tudo isso que tu falaste. E para complementar, a pessoa, tu acha que o cara, ele, por exemplo, ele vai atender, jovem advogado, já pegou a OAB e tal, tudinho. Montar escritório é importante. Ou, por exemplo, no meu caso, porque eu tenho esse pensamento para mim, né? Deixa eu até mudar a câmera aqui e botar pro geral. Eu tenho esse pensamento para mim. Eu quero fazer um estágio prático, né? Eu saí agora da universidade, eu penso em passar pelo menos 6 meses em 2 escritórios. Um previdenciarista e um civilista, que é as áreas que eu escolhi para atuar, né? Civil e a previdenciária. Então já estou cursando a especialização da UNAMA em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E aí eu também indico que as pessoas façam. Olha, até vou aproveitar fazer a propaganda da UNAMA. A especialização que eu estou fazendo, muito barata, né? Eu consegui um desconto lá, sai a mensalidade a R$ 149, R$ 139. Baratíssimo. Super barato. Você faz. Eu vou terminar a faculdade agora no meio do semestre e eu vou terminar a especialização em novembro. Muito bom. Já é uma. Algo rápido. Eu fiz algo parecido, eu emendei a faculdade que eu fiz na UNAMA também. Sou professor de lá há muito tempo, já fui coordenador do curso de Direito. Sim. E no último ano de faculdade eu já entrei na especialização, terminei depois que eu já estava formado, era 1 ano e meio. E no último semestre da especialização já tinha sido aprovado no mestrado e ainda cursei o primeiro semestre de mestrado com o último da especialização. Fiz na Universidade Federal,
cursei lá e foi uma experiência assim fantástica. No final do ano passado eu completei 20 anos de defesa do mestrado. Pô, que bacana. E é algo que também não tem preço. A advocacia, a academia, são coisas na minha vida que eu não teria como tirar. E nem me arrependo em nenhum momento de ter seguido essas duas veias da minha profissão. E o faço até hoje, você sabe disso. E algo que eu não mudaria. Agora, uma coisa eu lhe digo. O advogado em início de carreira, independentemente da área que ele vai se especializar, ele tem que estar no escritório. Por quê? Porque ele tem que aprender a prática. E quando eu digo a prática, não é a prática da matéria que ele vai querer seguir, é a prática da advocacia. É ir para o fórum, aprender até a lidar com as pessoas, a lidar com aquelas pessoas que muitas vezes até lhe tratam mal, que estão ali cumprindo o serviço, não querem muitas vezes exercer aquilo com zelo, embora eu reconheça que nos últimos anos essa filosofia tem mudado bastante, mas antigamente era muito assim. E na carreira, não faça isso. Faça aquilo com amor. Ah, se não gostou, vá procurar outra profissão. O exercício do direito só se faz com amor. O exercício da profissão de advogado só se faz com amor. E você tem que apanhar muito. Por que não dizer, apanha muito o advogado? Apanha. Um bocado. Eu já apanhei muito. E olha que eu vinha de uma família de gerações de advogados, venho de uma família de gerações de advogado, bisavô, avô, pai, mas eu apanhei um bocado, novinho ainda, e peguei muita esculhambação, peguei muita bronca, isso faz parte, mas faz parte também do quê? Do aprendizado, faz parte do crescimento, a dor faz bem, a dor não é só ruim, a dor solidifica, a dor fortifica, isso faz parte do nosso crescimento na advocacia. Então, eu estou me formando agora, eu sei que eu quero fazer, que eu quero ser um advogado cível, ok, mas entre para o escritório que lhe dê a possibilidade de que você vislumbre que é um escritório que vai lhe dar essa abertura e esse segmento e essa possibilidade de estar ali no dia a dia da advocacia. Vá ao fórum, não deixe você se encantar pelo balcão virtual. Quando entrou o sistema eletrônico, eu continuava indo ao fórum, continuo até hoje, porque eu vou já dizer porquê. E aquelas UPJs eram lotadas de gente, então você pegava a senha 105 para ser atendida. Era 1h30 de atendimento. Aí todo mundo aprendeu que tem um balcão virtual. Isso é uma dica que eu dou, tá? Aí o balcão virtual, às vezes eu pergunto, olha, vê o processo tal, bora pedir para ir conclusos? Ah, tá, doutor, eu estou aqui na senha do balcão virtual. Qual é a sua senha? 15? 1h30 para ser atendido. Às vezes eu levanto, vou até o fórum, chega lá, agora não tem mais ninguém. Então, aliás, até tem, mas é 2, 3 na sua frente para ser atendido na UPJ. Aí você entra, é atendido, pede, quando já voltou, que tal? Já entrou, ainda estou no balcão virtual. Já fui no fórum e já voltei. Então eu continuo indo para o fórum sempre que necessário. Que eu tenho que despachar alguma coisa, conversar com o juiz, pedir para sair um alvará. O balcão virtual não substitui a ida do advogado ao fórum. E o jovem advogado tem que fazer isso. Tem que aprender, tem que saber onde é as salas, onde são as varas, onde são os para você ver o tempo, né? Hoje nós dizemos as secretarias. Eu ainda sou do tempo dos cartórios, né? E volta e meia eu me confundo. Então, tem que ir. A prática é que vai lhe levar à especialização depois. Aí depois você entra numa outra situação, já é procurado determinada área, aí você já não consegue fazer outras áreas e cada vez mais você vai aprendendo mais sobre aquela sua área. E eu costumo até dizer, mas cada vez você vai sabendo mais de menos. Né? Olha, aí eu estava falando, eu estava até conversando com os colegas lá da turma e eu tenho feito um trabalho que eu vi um curso, aí eu fiz o curso, né, um curso rápido assim, de tipo 8 aulas e tal, e fiz o curso de correspondente jurídico. E eu tenho feito alguns trabalhos de correspondente. Eu vou lá no fórum, pego o processo, escaneio ele todinho, que a pessoa fala, olha, cópia não sei do que. Aí eu vou lá, aí eles fazem, olha, tem que ir com o juiz só pegar o despacho dele que está lá. Aí eu vou lá e disse, olha, eu sou correspondente jurídico do fulano, assim, assado, doutor, eu vim que eu preciso pegar a cópia para mandar para a pessoa.
eu tenho feito esses trabalhos, aí vai... Felipe, eu não sei se você sabe, mas isso foi um fenômeno que ocorreu em meados dos anos 2000. Cada empresa, cada banco tinha sua advocacia especializada. E os honorários eram pagos para o advogado que fazia tudo. Então, por exemplo, a advocacia de banco, você iniciava a ação de execução, ia lá despachar, ou se fosse uma busca e apreensão, fazia a busca e apreensão do carro e entregava aqui. Com o tempo, as empresas começaram a ver que era mais fácil ter um escritório centralizado no Brasil inteiro e esse escritório ter advocacias ou outros escritórios correspondentes, que passaram a fazer este trabalho, que é interessantíssimo para quem está iniciando a advocacia, que lhe dá um trabalho físico, um pouco menos mental, mas lhe possibilita essa experiência de fora e de dia a dia da advocacia. Sim. Então, no primeiro momento que não existia PJE, que os processos não eram digitalizados, tinha-se a advocacia de correspondente, né? De correspondente jurídico, aí você tinha aqui no fórum escanear o processo, mandava o processo. Muitas vezes, e ainda antes do PJE, era um terror, porque aí você mandava tudinho e aí chegava a peça que tinha dado entrada que você não elaborava. Quem elaborava era o escritório central e mandava para você. Aí você tinha que imprimir, assinar e rodar todas as cópias. Então tinha processos que tinham 400 peças de cópias de contestação ou anexos de contestação. Você tinha que imprimir. O PJE facilitou tudo isso, porque agora dão entrada diretamente por lá e diminuiu o trabalho dos correspondentes. Os correspondentes hoje existem para quê? Para ir nas audiências, para ir despachar com o juiz, para fazer o processo andar, para fazer aquele trabalho que não vai ser substituído jamais, na minha opinião. Tem as audiências online, tem tudo online, mas se você está realmente precisando de um processo, você vai ter que ir no fórum, conversar com o juiz, pedir que despache, mostrando para ele qual é a urgência do seu processo. Então, a urgência do processo continua existindo nos casos mais do que nos outros. Tem preferência processual, idoso, etc. Mas alguns processos que versam sobre saúde e outras situações afins vão continuar precisando que aquele advogado lá vá no fórum. Não vai acontecer, eu sou um cinéfilo também, não vai acontecer como no filme do De Volta para o Futuro, que quando chegou em 2015 os advogados tinham sido extintos. Já passamos mais de 10 anos de 2015 e isso, graças a Deus, ainda não ocorreu. É verdade. Gustavo, e aí o novo advogado arrisca o home office? Arrisca o espaço da OAB, porque hoje nós temos a casa da OAB, né? Que o cara pode atender lá, o novo advogado. Ou arrisca montar seu escritório? Eu acho que montar de cara um escritório é arriscado demais, por causa dos custos que se tornam elevados. Atender em home office pode acontecer, mas vai chegar um momento, e espera-se que não seja demorado, que ele vai precisar de um local para atender o cliente, porque os clientes vão aumentar, que é o que se espera. E aí você não vai mais conseguir atender em casa e nem o cliente vai gostar de ser atendido online. O cliente gosta de estar na presença, da interação humana. Né? Gosta da interação humana. Então isso não vai acontecer. Mas o ideal, como eu te falei, Felipe, é que você pega uma experiência no escritório. Primeiramente, pega uma experiência que seja de 2 anos. Eu sempre ouvi falar, meu pai dizia isso, que um advogado não se faz advogado antes de 5 anos de profissão. Você só pode dizer, eu sou advogado, depois que você ralou nos 5 primeiros anos de profissão. Isso é uma ideia que é fundamentadíssima. Tanto que você tem na UAB, na maioria dos estados, um desconto proporcional ou decrescente na sua anuidade. Primeiro ano você só paga 20%, no segundo 40%, depois 60%, depois 80% e a partir do 5º ano você paga o 100%. Vamos aqui para uma segunda pergunta. Hoje, né, já houve uma mudança e nós temos as questões que já são resolvidas direto em cartório, certo? Então, essas questões de juizado, que elas estão sendo embasadas pelo princípio da celeridade, né, do direito, e aí a gente pergunta,
Tu acha que desafoga o judiciário ou foi só uma questão que vai acabar atravancando os cartórios e no final retirando ali, por exemplo, um trabalho que seria justamente desses novos advogados? Sabe que novo advogado ele vai logo ali, é um divórcio, é um alimentos, uma separação, uma divórcio, separação. alimentos. E aí? Uma execução. Qual a tua opinião? Olha só, vamos lá. Você acabou falando aí em juizado. Cartório é uma coisa, juizado é outra. Sim, sim. Juizado já existem. A lei da atual dos juizados especiais, que hoje é chamado de juizados especiais, hoje não, há 30 anos, né? É da década de 90, né? É de 1995. A questão dos cartórios e a possibilidade dos atos serem feitos em cartórios é mais recente, vem desde 2009, 2010 para cá. Tá? Aí o que acontece, Felipe? O intuito qual é? Diminuir o número de processos na justiça. Tem conseguido. E cada vez mais a gente vê essa ideia presente. Tanto que ano passado, uma proibição que sempre teve na questão, né? Na questão das realizações de divórcio, por exemplo, né, em cartório, era a participação de menor ou incapaz. Não podia fazer em cartório se tinha menor ou incapaz. Mas a ideia qual é? Desatravancar a justiça, destravar a justiça, diminuir o número de processos. E isso possibilitava essa diminuição. Mas aí não podia quando tinha menor. Qual é a idade média que um casal se separa? É quando o filho já está maior? Não, é na média ali dos 9, 10, 11 anos do menor. E aí o casal resolve se separar. E aí tinha que obrigatoriamente procurar a justiça. Desde o ano passado, o CNJ editou uma regra que pode ser feita em cartório, desde que seja ouvido o Ministério Público. E a participação do advogado? Continua fundamental. Esses atos não podem ser praticados sem a participação, a presença de um advogado. Divórcio, separação, que teoricamente ainda existe, à luz da lei ainda existe. Inventário, também foi muito beneficiado por isso. Pode ser feito em cartório, sempre com a presença do advogado. Então não afeta muita coisa a profissão do advogado. Pode baratear, mas não afeta o número. Pelo contrário, vai até tornar isso muito mais saudável, porque a pessoa tem medo da justiça. O público, em geral, tem medo da justiça, porque não se resolve nada, é muito caro. E agora tem essa possibilidade. E agora uma dúvida minha. Uma dúvida minha. Eu tenho essa afinidade com o direito civil. Eu tenho uma afinidade assim, bem grande com o direito civil. Por que será? Eu acho que devido a eu ter a minha empresa e eu lidar muito com contrato, essas coisas, então eu tenho essa afinidade um pouco maior. E daí o que é que acontece? Tu já viste que o nosso podcast ele tem assim umas interações. Agora não pode, tem que sentar aí. Umas interações diferentes. Então o que é que acontece? Eu tenho pensado muito. Eu tenho assim duvidado de mim, porque eu estou terminando o curso, né? Não sou advogado e daqui a pouco não vou mais ser universitário, né? Bacharelando. E aí eu pergunto, às vezes eu me pergunto assim, Felipe, e agora? Né? E eu fico pensando assim, o que é que eu poderia fazer? E daí eu vou procurando, né, as possibilidades, como eu te falei, né? Estou fazendo a especialização, eu estou fazendo correspondência jurídica e tudo, porque eu estou tentando que em algum momento o curso ele te pede essa dedicação. A pessoa que faz direito, isso aí eu já deixo, é uma opinião minha e uma experiência própria. Em algum momento o curso de direito ele vai te sugar, ele vai pedir para ti os sacrifícios, né? Sem dor, sem ganho. E tu vai ter que fazer esses sacrifícios, porque senão ou tu não te forma, ou tu vai ter que
cursar outras situações depois que tu terminar a universidade para poder aprender o que tu não aprendeu durante a faculdade. Mas uma coisa que eu sempre me pergunto é por onde começar, né? E a gente falou aqui várias situações de por onde começar, mas eu te pergunto, qual as primeiras ações? E tu acha que o jovem advogado ele deve procurar? Porque não vai se apresentar para ele as coisas simples. Mas na tua experiência, as ações que o novo advogado deveria... Olha, o que eu penso? Primeiro, o novo advogado não tem muita escolha, né? Então, tem experiência em tudo. Ah, apareceu ali, pô, doutor, me acompanha ali na delegacia. Vamos lá. Né? Vai, como eu digo, entre aspas, apanhar um bocado, mas vá. Ah, agora eu tenho um divórcio, que é algo muito comum, e às vezes é um divórcio que não tem nada, não tem bens a partilhar, não tem filho, é só para entrar com a ação. É quase que um treinamento gratuito. Você entra para ter experiência. O Alimentos, né, conhece ali a advocacia NPJs, gratuita, da família muitas vezes, é algo que lhe traz acréscimos, lhe faz aprender. Então entra com ação de alimentos, com divórcio, com uma dissolução de união estável, uma guarda de filhos. É algo sempre que lhe dá uma experiência que é algo, entre aspas, mais tranquilo no início da advocacia. Porque depois as causas vão se complicar, vou me especializar em direito tributário. Ah, me especializei em direito de família, estou com uma bronca enorme, que a mulher entrou com uma medida protetiva, mas nunca, nem sequer viveu união estável com o cidadão, e as coisas vão se complicando. E como eu disse, você vai cada vez saber muito mais de muito menos. Então você vai aprender mais daquele determinado assunto e você vai passar a ser procurado por aquele assunto, por ser especialista naquele assunto. Isso cada vez aumenta na sua carreira. Quando você mais vai sendo conhecido naquela área, vai cada vez mais aumentando ao ponto que já não vão lhe associar com outras áreas da advocacia. Então isso, Felipe, é algo que faz parte e que vai acontecer. A primeira pergunta que se faz no último dia de faculdade é essa que você fez. E agora? O que eu vou fazer? Eu não sou mais universitário, não vou poder mais me intitular estagiário de direito. Agora, ou eu vou ser advogado, ou eu vou ser um bacharel em direito na qualidade paralegal e estar frequentando um escritório de advocacia sem ter a OAB. É ruim. Então, estude, se prepare. Primeira coisa, faça logo a OAB. Passe no exame de ordem. Ah, vai tu. Eu tenho uma conhecida que ela dizia o seguinte: lá na minha casa, direito é normal. Isso já tem muito tempo. Ela dizia: lá em casa se faz primeiro grau, segundo grau e direito. Depois, se quiser ser cantor, cozinheiro, ator, vá ser. Mas primeiro faz primeiro grau, segundo grau e direito. Para você ter uma ideia do tempo disso, era primeiro grau, segundo grau. Né? Não era ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Era primeiro grau, segundo grau e direito. Depois vai fazer o que você quiser. Mas para isso, e se você quiser seguir na carreira do direito, é só uma coisa, estude. Estude, se prepare, seja ousado. Meta a cara naquilo que você muitas vezes nem sabe, vai estudar. Não, vou estudar esse tema. Vou estudar, tem decisões ainda conflitantes, eu vou estudar o tema e faça isso. Vá estudar, vá saber e depois siga numa carreira. Nos tempos de advocacia do meu avô, todos os advogados sabiam de tudo. 50, 60 anos atrás. Quase isso. 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, nessa faixa. E o advogado fazia criminal, fazia civil, fazia tudo. E eu fico imaginando hoje como seria uma advocacia assim em tempos que nem computador existia. Que você fazia as suas petições na máquina de datilografar. Se errasse, ou apagava, depois de muito tempo inventaram aquele corretivo, né? Sim. E a vinda do computador foi algo fantástico.
Eu tenho ainda umas lembranças de máquina de datilografia. Uma vez eu no fórum, a estagiária ainda, no fórum de Quaraci, e o estagiário de direito pode, já com inscrição na ordem, pode praticar alguns atos, inclusive elaborar, por exemplo, petição de juntada de procuração. Aí eu me lembro de uma situação dessa, eu estava lá no fórum de Quaraci, precário ainda, década de 90. Eu me formei em 99. E aí tinha fui retirar um processo, não podia, porque tinha que fazer uma procuração. Tinha que juntar uma procuração. E aí eu não me lembro como foi, só sei que eu tinha lá uma procuração geral da empresa. Aí eu fiz uma petição de juntada naquele processo físico antigo, na hora, pedi, posso usar a sua máquina de datilografia? Pode, entre aí. Aí entrei, petição lá e da entrada consegui levar o processo, porque senão era outra vida para poder chegar em Quaraci, que não tinham vários acessos como tem hoje, né? Era só pelo Augusto Montenegro, perigosa, menor, mal cuidada e que era conhecida pelos vários acidentes que teve. Então era até perigoso ir para Quaraci. Hoje não, tem vários e vários caminhos, mas era uma lembrança. Mas faz parte do aprendizado. E o advogado novo tem que passar por tudo isso, porque ele aprende e depois vai lembrar de uns tempos até rir. Você sabe, você foi meu aluno, eu sempre digo, é um conselho que eu dou para quem está se formando, né? Que eu escuto muito a frase dos alunos que já estão no último semestre, no último ano. Ah, professor, eu não aguento mais estudar. Já estou no último ano, eu não aguento mais estudar. Eu não vejo a hora dessa universidade terminar. O que eu digo? A minha frase é uma só. Olha, vou lhe dar um conselho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos alunos. Não melhora. Só piora. Só que isso não necessariamente é uma notícia ruim. Muito pelo contrário. Aí eu defendo sempre. Você leva da vida aquilo que você tem na sua cabeça. A quantidade de aprendizado que você conseguiu acumular na sua vida. Só. Mais nada. Esse é o grande legado do homem. Ninguém está aí para ser o defunto mais rico do cemitério. É verdade. Gustavo, e a ESA, Gustavo? Vamos falar um pouquinho da ESA? Vamos. A Escola Superior de Advocacia, a ESA, né, da UAB Pará, foi uma grande realização na minha vida. Foi um convite que eu recebi ainda na campanha do nosso presidente eleito, Sávio Barreto. Nós éramos oposição a... Fundada pelo tio Haroldo, né? Eu ia chegar lá. Foi um convite que eu recebi durante a campanha. Nós éramos oposição, acabamos saindo vitoriosos. E na época, o presidente Sávio me convidou para ser. Queres dirigir a ESA? E desde a campanha a gente já vem defendendo isso. Essa ideia, né, de nós estarmos à frente na direção geral da Escola Superior da Advocacia. E foi um convite que eu aceitei na hora. Por quê? Além de tudo, eu tenho uma vida extremamente ligada à academia. Sou professor universitário há 25 anos. E a Escola Superior da Advocacia, para quem não sabe, foi criada na UAB em dezembro de 1987. E o propositor da criação da ESA, na reunião do Conselho da UAB, do Conselho Seccional da UAB, em 1987, o então conselheiro propositor foi meu pai, Haroldo Guilherme Pinheiro da Silva, que propôs a criação, que foi aceita por unanimidade, e ele acabou se tornando o primeiro diretor-geral da ESA no longínquo ano de 1987. E aí, renovando essa direção-geral por outras tantas gerações, com vários nomes que somente engrandeceram o cenário jurídico paraense. E hoje, quase 40 anos depois, né, recebemos esse convite, aceitamos esse desafio, pode ter certeza que estamos aí nos esforçando ao máximo para desenvolver esse trabalho com muito amor, sobretudo por todo o valor sentimental. Muita gente, e pela ligação à academia, muita gente diz, eu vi tal coisa nascer na casa da minha sala, na sala da minha casa. Tal coisa foi criada numa reunião na sala da minha casa. Eu posso dizer isso da ESA. Né? Eu sem saber o que era, sem ter noção do que isso seria, do que poderia vir a acontecer no futuro. Eu vi aquelas... 10 anos de idade, né? Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Meu pai era conselheiro seccional, depois ele foi conselheiro federal, vice-presidente da UAB daqui, e a fundação da ESA se deu, eu escutei falar, eu me lembro direitinho, Felipe, no dia
depois de aprovada na OAB, no dia da efetiva criação, quando ela da instalação, não foi da criação, porque foi criada no conselho, mas no dia da instalação da Escola Superior da Advocacia, quando ela foi abrir as portas, meu pai foi pro Jornal da Manhã, dar uma entrevista. Eu não entendia, e lhe confesso que eu não me lembro do conteúdo da entrevista, mas eu me lembro da cena, da importância da criação da Escola Superior de Advocacia naquele cenário da década de 80, meu pai lá dando entrevista no jornal, né? Olha, o pai tá no jornal, aquilo parecia algo fantástico, né? E me lembro muito bem dessa cena, o que eu não me esqueço, que era a criação da ESA, da Escola Superior da Advocacia. Eu nem tinha noção do que era aquilo naquele momento. E os cursos hoje? Os cursos são praticamente diários. Hoje na ESA, os cursos são praticamente diários. Por quê? Qual é o nosso incentivo? Pegar essa jovem advocacia e ensinar, e muitas vezes também já para um público voltado também para advogados mais experientes e até para os 60 mais. Nós temos constantemente, praticamente de 15 em 15 dias, o curso de PJE+. Que é o curso de PJE? É interessantíssimo. É um curso de prática do PJE para aqueles advogados que são, vamos assim dizer, entre aspas, de uma outra geração, de uma geração que era tudo na mão, no manual, que chegava um processo, tinha que ser aquele contato físico, abrir folha. Eu confesso que eu adorava aquilo, eu tenho até hoje guardado numa gaveta na minha mesa os marcadores de livro, que eu adorava ganhar, porque eu pegava um processo, eu vi o que era importante, eu ia marcando com esses marcadores de livro para depois citar. Né? Eu tinha todo um método para trabalhar, e hoje em dia a gente baixa tudo aqui no PJE, pega 2 telas. A evolução, a primeira vez que eu vi 2 telas foi dentro do fórum, tem mais de 10 anos isso. Eu quero saber como é que faz 2 telas. Não, tem que ter 2 placas no computador. Eu cheguei no escritório de tarde, eu fui olhar e tinha 2 entradas, uma HDMI e outra de normal, daquelas de computador, que eu já não me lembro mais nem o nome. VGA, exatamente. E aí dava para ligar, e desde aí eu fui ligando as telas, e nós temos na ESA, por exemplo, de 15 em 15 dias, curso de PJE 60+, voltado para o público com mais de 60 anos, que foi de outra época, que tem uma resistência a aceitar. Se eu, há 10, 15 anos atrás, quando começou essa digitalização toda, eu tinha no primeiro momento uma aversão disso, de processo digital, processo no computador não, manda imprimir tudo. Tem um público ainda mais velho do que eu, que tem uma versão ainda maior. E nós temos na ESA, todos os dias praticamente, todos os dias nós temos curso, de segunda a sexta-feira, muitas vezes vamos para o interior, nos finais de semana. Hoje teve um curso de oratória com meu amigo, e eu estou falando isso porque fiz questão de ir na sala lá, meu ex-professor, Ivanido Alves, fui lá, foi meu professor, e lembramos, olha, ele me chama... Professor Ivanildo, sensacional. Gente boníssima, me chama de Guga, como meus amigos todos antigos, e a maioria, né, me chama até hoje, só quem é naquele ambiente mais formal, que é doutor Gustavo, professor Gustavo, mas quem sabe, os alunos, você sabe disso, me chama professor Guga, né, numa intimidade muito grande, que eu fiz questão de ir lá falar com ele. Estava lá hoje dando um curso, um cara com uma experiência de vida, de oratória enorme, dando um curso na nossa OAB. E todos os dias nós estamos... nós que queremos na ESA é movimentar. Ele dá show, né? Ele dá show. Ele é um cara muito bom. Tive a oportunidade de acompanhar ele num tribunal do júri, meu amigo. Eu fui 2 anos seguidos aluno dele e faço essa reverência até hoje. Ele brinca comigo e tal, a gente fala da idade, que não é para falar o tempo. Ele ficou bravo comigo. Tu não viu lá de manhã? Aí eu fui lá, tô aqui nessa câmera, e aí a gente foi lá de manhã, né? Lá veio o Gustavo, aí eu falei, Gustavo, tudo certo pra gente fazer o podcast e tal. Tu viste que ele vinha logo atrás? Vi. Aí tu foste embora, né? Ele olhou pra mim e disse assim, estou magoado. Chama ele, por favor. IP, né? Aí, tô magoado. Aí ele disse pra mim assim, botou a mão no coração, sabe? Aí falou assim... Você pode chamar todos os professores. Por último, você me chama aí, mano. Não, e o detalhe é o seguinte, ele é uma figura humana fantástica, porque é um cara divertido, foi homenageado na minha turma, sim, foi nosso professor, e tá lá o nome dele na nossa placa, que já fica lá no cá, já convidei ele para vir para cá, e já tá marcando. Um cara já. Que tem uma experiência, e a gente quer e está trazendo para a Escola Superior da Advocacia essa turma.
pessoal experiente. E é muito bom ver a sala cheia, a sala de aula cheia. É muito bom. Hoje eu fui lá, tinham vários alunos, a sala quase cheia, ele já estava dando aula, eu entrei, digo, desculpe interromper a transmissão, além do presencial, transmissão ao vivo, que é algo que a gente está implementando na UAB, os nossos cursos, lógico que a gente quer que todo mundo esteja presente, a gente gosta de público, a interação humana é insubstituível, mas, e principalmente para o pessoal do interior, a gente está abrindo para todo mundo ter acesso, porque nós queremos o acesso, a gente quer gente participando e a gente quer o quê? A qualificação da nossa classe. Nós queremos que os jovens advogados, ainda mais cedo, deixem de ser considerados jovens advogados, porque quem eu quero considerado jovem advogado? Formados há menos de 5 anos. Tá? Tanto que a OAB traz essa sistemática de desconto para os jovens advogados. E a gente quer eles lá dentro da OAB. A minha ideia, a ideia da nossa diretoria da ESA, isso nós já partilhamos com a diretoria da OAB, temos o total apoio do presidente Sávio e de toda a demais diretoria, de quem eu destaco como minha amiga pessoal, uma espécie de mentora, é a professora Eva Franco, porque desde os tempos que eu fui aluno, ela foi minha professora, depois desde cedo, desde o ano 2000, começamos a trabalhar junto, e para onde ela foi trabalhar, eu fui junto. Cesupa para a Faculdade do Pará, FAP, hoje Estácio. Depois fui por um convite dela, quando era coordenadora, para a Uninassal, que é a dona do Grupo Ser, que depois adquiriu a UNAMA, de lá da Uninassal fui para a UNAMA, depois me tornei coordenador. Hoje ela é secretária-geral da OAB e eu estou na frente da direção. Nós estamos na frente da direção geral da ESA e continuamos tendo aquele contato. Então eu destaco a minha querida professora Eva, também gestora da UAB, e temos o total apoio da diretoria para fazermos realmente uma ESA grande, né, para voltar a Escola Superior de Advocacia até aquela relevância que realmente o papel dela impõe. E a nossa ideia é que nós logo estejamos habilitados para voltar a trazer para a ESA os cursos de especialização e para que nós possamos certificar esses cursos. Gustavo, eu queria te agradecer. A gente já está chegando ao finalzinho do nosso podcast. É com muita honra que eu te recebo aqui, porque esse podcast, eu não sei se tu lembra, mas eu venho falando disso já há um tempão, que eu queria fazer isso. Porque eu acho que as pessoas, os alunos, né? Eu falo essas coisas porque eu já sou mais velho, né? Então, como eu tenho essa visão um pouco mais madura do negócio, eu acho que as pessoas precisam, né? Precisam estar presentes, as pessoas não entendem que elas precisam interagir. E eu digo isso para vocês, a gente precisa ser prestativo, a gente precisa dar o conhecimento. Isso é até uma coisa que tu sabe que eu treino judô. E eu falo que a gente precisa, é a única coisa que a gente pode deixar para os outros também. A gente precisa retribuir o que a gente ganha. Eu te agradeço muito por estar aqui, por ter despendido esse tempo precioso, que eu sei que a tua vida não é fácil, é um corre-corre danado. Te conheço há muito tempo, sei que tu é um cara extremamente solícito, né? Agradeço por isso, agradeço por ter dado essa oportunidade da gente fazer nosso primeiro podcast aqui do Vem Pra Lide. Espero muito que tu tenha gostado. Se tu quiser deixar uma mensagem para todos, os alunos, os jovens advogados, os estudantes de direito que estão entrando no curso, porque eu digo para vocês, não é fácil. Eu entrei no curso assim, não gostando do curso e passei a amar o curso ali nas nossas aulas de direitos reais. E a convivência contigo, com a Eulina, né, com todos os professores, professora Ágata, e com o Lisbino, com o Leonardo, que eram pessoas que eu já conhecia de antes, isso daí tudo com a professora Cláudia, e a gente sabe que Belém é um ovo de codorna, né, cortado em 4, e a gente vive só num quarto dele. Tá com todos próximos ali, eu sei, eu não sou o melhor aluno, mas eu tento ser uma pessoa esforçada o máximo que eu posso. E eu agradeço por tudo, Gustavo. Te agradeço muito. Obrigado por ter vindo.
Meu amigo, conte sempre comigo, é um prazer. Você, sobretudo quando me disse que era o primeiro, é aí que eu fiquei extremamente feliz. O Vem Pra Lide, venham todos para a Lide, venham participar desse podcast, que tenho certeza que cada vez pessoas de mais alto grau aqui virão, que conhecem muito mais do direito do que eu, e o meu pensamento é como o seu. Eu acho que a gente tem que difundir um conhecimento. Nós, e é uma mensagem que eu gosto de passar sempre nas festas, nas cerimônias de formatura, eu sempre falo, nós advogados, também os professores, tem uma função social, está na Constituição. A advocacia é a única profissão constitucionalmente prevista na lei, na Constituição. E é dito também, todo mundo sabe, porque está no nosso estatuto, que o advogado está na própria Constituição, exerce uma função social. Então, o que é essa função social? É ajudar a sociedade. Lógico que nós temos que ter nossos clientes, que nós temos que receber os nossos honorários, porque nós precisamos viver. Faz parte do mundo, do capitalismo, o mundo que nós estamos inseridos. Viver, ganhar, viver do seu trabalho, ganhar para viver. Mas nós temos um dever social também. Nós temos que retribuir um pouco para a sociedade tudo aquilo que a sociedade nos deu. Porque estudar direito num país como o Brasil, com uma dificuldade econômica, cultural enorme, é sem dúvida nenhuma um privilégio. Tem muitos advogados todo ano no mercado. Mas esses advogados têm que ajudar a fazer um país melhor. Não pense só em si, pense na comunidade, pense na coletividade. Ajude a sua sociedade a se desenvolver e faça isso da forma que melhor lhe convier. Eu encontrei na minha vida, na vida acadêmica, no magistério, uma forma de retribuir um pouco para a sociedade. E pode ter certeza que eu faço um esforço enorme para fazer isso. Não é por dinheiro, não é por nada, é por transmitir algo, por possibilitar uma devolução daquilo que eu recebi. Porque eu recebi cultura, eu recebi estudo, e eu, logicamente, que tive que ir atrás disso também e aceitar isso. Porque uma coisa é você receber, a outra coisa é você aceitar. Né? Então, nós temos esse dever de retribuir isso para a sociedade. Você já sabe, já fui coordenador do curso de Direito, como uma forma de retribuir, de tentar fazer um ensino jurídico melhor. E quando me surgiu essa oportunidade na ESA, eu não tinha como negar, para aumentar aí a experiência, o conhecimento, uma forma, um meio de ter como tentar aumentar esse conhecimento. E é uma batalha constante, mas Deus vai nos guiar para o caminho certo. Te agradeço também pelo convite, pela presença aqui no teu podcast. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, valeu, pessoal. E o que é que eu posso falar para vocês? Vem pra Lide! Vem pra Lide!